mexe na rolinha. Pois é, mas está lá para enfeitar. Agora, dura é quando você compra um sutiã nesse preço e compra eles botam um ferrinho sem vergonha que você joga na máquina de lavar e aí vem a soda. Mas tem umas pessoas que lavam com sabonete, tá? Isso é peça para lavar com sabonete. E aí não presta atenção e não tira todo o sabonete, aquela soda do sabonete enferruja. E aí estraga o negócio. Porque não dá para emendar, né? Vai ficar feio, né? Vai tirar a vida. Então não dá para remendar você, irmão. Não dá para ficar assim. Você tem que... É só Jesus que transforma. Ele não remenda, ele transforma. E a proposta de Deus lá no Éden, quando ele diz que da semente da mulher ele levantaria um, que esmagaria a cabeça da serpente, e em toda a Bíblia a gente vai vendo isso sendo desenvolvido, é que Jesus veio para transformar mesmo. Ele não veio para remendar ninguém. E aí tem umas falas que dizem assim, olha, você precisa pregar o evangelho para as crianças agora, porque depois você vai remendar jovens, adolescentes, homens, mulheres. Não tem como remendar. Não existe remendo. Não tem remendo. E olha, por mais bem feito que seja um vaso que nós cantamos aqui, se ele quebrar, por mais bem feito que seja, não consegue sumir com as linhas. Sempre as linhas ficam. A Ruth tem lá na cozinha dela 19 pratos na parede. Agora prato é para parede, né, irmãos? A gente vai aprendendo, né? Antigamente era para, né? Agora é para parede. E aí um deles, Carolina, não sei o que arrumou, quebrou ele lá quando viajou para cá, ano passado. Ó, pai, infelizmente chegou quebrado. Deixa ele aí, o dia que eu tiver paciência, eu vou remendar esse bicho. Eu vou emendar ele. Eu emendei. Uma hora que você olha os outros, que você bate nele, você vê uma linha no meio dele. Eu fiz de tudo para acabar com aquela linha, mas não tem jeito, ué. Então, irmãos, nós precisamos ser transformados por Jesus de tal maneira que as pessoas olhem para nós e vejam esse vaso perfeito. Agora, Deus vai olhar e vai ver as imperfeições. Mas Ele já perdoou em Cristo Jesus os nossos pecados. Então, Ele não cobra mais essas linhas das imperfeições. Nós precisamos ser um vaso de honra, de louvor, de adoração. Essas duas plantas que estão aqui na frente, elas têm os vasos de honra do lado de baixo, do lado de fora. Mas o vasinho que está dentro é feinho. Aquele lino que está aqui dentro, que o Espírito Santo está lá sufocando ele num canto, mas não morre de jeito nenhum, só vai morrer quando a carne morrer. É terrível aquele negócio lá. É feio demais. Mas aí veio Jesus, né? E aí teve uma das minhas filhas aqui, né? Aquelas de lá, ela ali em frente àquele quadro falou assim, em Jesus você é o quê, pastor? Belo. Escrevi lá, belo. Mas não é que ele escreveu mesmo, mas é o que eu sou. Em Jesus eu sou belo. E nós precisamos viver assim, desta forma. Então, essa ideia que nós estamos vivendo nesses dias, e pegamos uma colinha lá do mês da família, da identidade, isso é muito mais do que a gente possa imaginar. Nós precisamos ter a identidade de Deus. Que presta atenção se não foi essa a proposta dele. No princípio, Deus fez o homem à sua semelhança. Então, ele impregnou em nós a sua identidade. E eu, quando vejo Adão botando o nome naqueles animais, eu me encanto com o que Deus impregnou em mim. Mas nós trocamos toda aquela glória, todo aquele poder, todo aquele saber pelo mal. Pelo mal.
Imagina você com toda a impressão de Deus, com toda a qualidade. E aí, não estou satisfeito, não. Eu quero mais. E o diabo diz, olha, você quer mais? É só você comer. Você vai conhecer uma coisa que você não conhece. Você conhece o bem, que ele conhecia Deus, Deus é o bem. Você vai conhecer o mal, quer? Vai ser igual a ele sabe as duas coisas. E aí nós perdemos a identidade de Deus e ganhamos a identidade do capeta, do diabo. Isso está em João 8,44. Vocês são filhos do diabo. E é o próprio Jesus, o Criador, que fala isso. Então, a identidade de quem não tem Jesus como Salvador é a identidade do diabo, de Satanás. E aí, esse maravilhoso Deus que me amou com esse amor tão intenso e me fez semelhante a Ele, Ele vai, desce da sua glória, vive entre nós e sobre aquela cruz de horror. Não é de horror porque sofre na carne, não. É de horror por causa do horror do pecado. Ele teve que assumir o meu pecado, o seu pecado. Ele teve que pegar de nós o nosso pecado e com o seu sangue nos levar diante de Deus. Olha, Pai, está purificado. Esse você pode aceitar. O texto de que nós lemos em Timóteo, Deus conhece os seus. Ô irmão, aprende isso. Lembra disso. Deus Ele sabe quem eu sou, mas não pega isso, sabe para quê? Para justificar os seus pecados. Deus sabe que eu sou fraco, Deus sabe que eu sou pecador. E você vai continuar pecando? Porque o texto diz, aquele que invoca o nome do Senhor, ele tem que se purificar dessas coisas. E aí ele vai dizer dessas coisas que é para purificar. Deus conhece os seus. E é interessante que é claro em fazer uma separação, né? Ele conhece os seus. E aqueles que invocam o nome dele, houve uma separação. Você invoca o nome de Deus? Pois é. Então você tem que provar para ele que você o invoca com conhecimento, conforme o pastor pregou aqui ontem. Olha, Deus é perfeito, né? Achei que o pastor Carlos Rubens ia pregar outra mensagem. Eu até falei com a Ruth, você que chamou lá o pastor Rubens, conversa com ele para pregar uma mensagem evangelística, porque as minhas irmãs não podem chegar no céu ou no dia do julgamento e dizer assim, nunca me falaram de Jesus, nunca esclareceram a mensagem para mim. Eu estava preocupado com isso. E quando ele lê aquele salmo, eu falei, meu Deus, ele vai puxar tudo para o louvor. E aqueles que não têm Jesus como Salvador, não tem como louvar a Deus. E aí vai sair daqui sem, mas Deus foi misericordioso e ouviu a minha oração. Ouviu a inquietação do meu coração. E fez com que ele levasse para o lado da salvação. E numa linguagem tão clara. Se você vê o papelzinho que a minha irmã, uma delas, escreveu, é uma oração que ela escreveu, falando de Jesus. Mas Jesus anda lado a lado com Maria na cabeça dela. Os dois são deuses. A Aparecida tem o mesmo lugar de Jesus. E ela sabe que a nossa diferença são essas duas personagens que não são Deus. Será que também nós que temos esse apelido de evangélico, crente, é cristão, né? Porque acaba sendo um apelido também, se a gente não vive, é apelido. Será que nós não estamos na mesma condição? Por causa do mundo que nós vivemos. Nós podemos não ter uma Aparecida, uma penha na nossa mente, no nosso coração, rejeitamos isso, mas a
abrimos mão de Jesus por outras coisas. Irmão, nós precisamos glorificar a Deus em tudo. E às vezes nós temos a dificuldade de enxergar isso. O nosso mover, irmãos, ele precisa trazer, levantar, fazer as pessoas louvarem a Deus. Você é a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Brilhe a vossa luz para que as pessoas deem glória a Deus. Mas nós temos o nosso pensar, nosso gênio. E aí entra aquela interrogação: morreu ou não morreu o homem velho lá na cruz com Jesus? Se o gênio está vivo, está sendo manifestado. Eu sei que ele está vivo aqui dentro, mas ele não pode manifestar. O que tem que manifestar é a transformação que Jesus fez. Irmãos, começar chega até a ser fácil. Era uma grande, preocupação do pastor Paulo Rubens, quando eu vim para cá. Lindo. Se não funcionar, lindo. Você vai se decepcionar. Pastor, eu estou com os pés no chão. Sempre os tive. Se Deus está mandando, eu não posso recuar. Não adianta você falar. E está aí, a CIB. Foi fácil? Foi fácil não, irmão. Porque tem muito vaso no meio que dá trabalho, né? Eu não posso botar ele lá de fora. Quando a Ruth reclama, faz o seguinte: embrulha aqui, ó. Você nem deixar a vista, não, embrulha, bota lá do lado de fora do portão, lá da portaria. Bota lá fora. Que qualquer um que passar vai pegar aquele pacote e vai levar. Chegando em casa, se agradar, fica, senão, aí joga na rua, joga no lixo. Não está satisfeita, querido? Faz isso. Eu não posso fazer isso. Posso pegar? Não posso. Jesus, quando ele conta aquela parábola do trigo e joio, ele diz assim: não arranque o joio. Deixa ele crescer junto. Deixa. Quando chegar o tempo. Então, irmão, enquanto não comete aquele pecado que escandaliza, que todo pecado escandaliza, tá? Todo. Mas tem aqueles que a sociedade e a igreja, às vezes, valoriza mais do que outros. Aí esse a gente precisa tomar uma providência com ele. E aí, irmão, sabe? E aqueles que não... mas que fica ali roendo o calo da igreja. Está sempre descontente, sempre batendo de frente. Você fala um caminho, não, esse não é muito bom, não. Melhor isso aqui. Quando eu estou dirigindo, quando alguém diz assim: olha, você está correndo demais, olha, eu vou parar, vamos trocar de lugar, você vai dirigir. Você vai dirigir. Mas você encosta muito. Você vai dirigir. Quer? Eu troco. Eu estou dirigindo, eu estou para dirigir. Então, aí tem aquele versículo, maravilha, irmão. A Bíblia é fantástica. Andarão dois juntos, se não estiver de acordo, eu fico olhando por esse dia. Fico esperando por esse dia. Nós não estamos andando juntos, vai chegar a hora que vai roer a corda, ó. Vai embora. Porque muitas vezes, irmãos, o meu relacionamento com você me deixa saber coisas na sua vida que eu não posso dizer para a igreja. Você aqui, ó, irmão tal, está fazendo isso. Eu não posso fazer isso. Agora, quando o pecado vaza, aí, olha, irmãos, olha, esse negócio vazou, todo mundo está sabendo, vamos tratar desse negócio aqui. Aí a gente pode conversar sobre o assunto, não é? Então, eu tenho que ter um negócio meio... eles dizem que é um tal de ética, né? Não sei se a gente come salgado ou doce, mas dizem que é assim. Aí eu tenho que prezar por esse negócio.
Mas eu queria que nós pensássemos sobre esse texto de 1 de Pedro, o capítulo 2, um pouquinho sobre a questão de ser pai, porque lá fala desse pai. Capítulo 1, verso 13 a 21, eu vou ler o texto todo por causa do contexto que está amarrado nesse texto. 1 de Pedro, nós começamos quinta-feira. E eu louvo a Deus porque o culto hoje realmente foi maravilhoso. Max, você acertou, realmente. Nós entramos em 2003 com o pé direito dessa vez, se é que existe isso. Nunca presenciamos tantas bênçãos na vida da Síria. Só vai saber disso quem nota e anota. Tem gente que nota, mas tem gente que não anota. Tem que notar e anotar, escrever, para ver se consegue lembrar de tantas bênçãos. De fato, Deus tem aberto as portas, as janelas dos céus e tem nos abençoado, irmãos. Eu queria que todos vocês tivessem a mesma visão, o mesmo entendimento, porque nós teríamos o mesmo louvor, a mesma adoração a Deus. Mas olha, Deus tem sido, este ano, de uma forma maravilhosa, tem nos abençoado. Tem abençoado a Síria. E o culto de ontem foi para agradecer a Deus mesmo, para louvar a Ele, por esse tempo de 70 anos. Eu já tenho muitos primos que já morreram. Nós jogamos bolinha de gude, nós tomamos banho no rio, nós soltamos pipa, e eles já foram. Vim agora ali que eu lembrei de um vizinho meu lá, um cara assim, igual a mim, assim, saradão, dono da fazenda. Ele foi assim, um final de semana para a fazenda, um crente também, né? E aí ele foi pegar o cavalo para botar o arreio para poder dar um passeio de sempre, né? Aquele dia o cavalo estava endemoniado, se é que pode falar assim, né? Sem que para que o bicho deu um coice nele e o matou. Morreu de quê? De cavalo. Pois é. Foi um coice só. Eu também um coice de cavalo, eu tinha uns 4 para 5 anos. Eu desmaiei, rolei de morro abaixo, caí dentro de uma cacimba. Cacimba é onde minha mãe apanhava água para a gente beber. Então, quando eu lembro disso, irmãos, eu tenho que dar glória a Deus mesmo, porque foram 70 anos que Deus me sustentou. Eu era para ter morrido lá nos 4 anos. Eu era para ter morrido no ventre da minha mãe. Eu nasci assim meio no meio do mato, no capim, sabe? Que negócio que o negócio aconteceu lá em frente à minha casa. A minha vizinha começou o trabalho de parto e não deu tempo de andar 50 metros para chegar no Dorothy Silva. Aí na calçada, pá, a mulher abaixa, com o filho e tudo. Ela sentiu que estava saindo, ela deitou. E aí tinha que pegar aquela mulher com aquela criança, botar dentro do carro e levar para o Dorothy Silva de carro, porque não dava para andar a pé. Parece que foi assim com a minha mãe. Nasci no meio da grama. Podia ter morrido lá. Mas Deus, esse é o meu Deus, que cuidou todo esse tempo de mim. Então a minha história é meia... se você souber da minha história, você vai dizer, de fato, Deus é Deus. Porque manter esse cara vivo não foi fácil. É muita complicação. Mas Deus me sustentou até aqui, irmão. Como diz a Larissa, o improvável. O improvável. E Deus quer fazer desse improvável que você é também. Porque é interessante que eu era improvável. O improvável ao quadrado. Sem Jesus. Aí eu vim para Jesus. Aí eu perdi o quadrado. Eu fiquei só improvável.
sabe aquele como vocês? Tinha vontade de fazer, mas não sabia fazer, e nem tudo pode fazer, porque tem os chamados, e eu era assim improvável. Aí Deus, no meio daquela igreja, onde tinha assim 15, 18 pregadores na igreja, a gente tinha muito culto evangelístico. O pastor pregava muito na igreja, né? Nunca lembro do pastor pregando num culto evangelístico. Ah, vai ter um aniversário lá em casa. Então vamos fazer uma escala. O pastor não pregava fora da igreja. Não porque ele não queria, porque ele queria botar os seus... as suas ovelhas que estavam crescendo na graça e no conhecimento de Jesus para treinar. E esse pastor aí também, tá? Esse também pegou nosso tempo, pastor Carlos Rubens. E eu lembro que nós tínhamos 18 pregadores. Nossa igreja saiu 13 pastores. Não sei se estão vivos, não sei se estão pastoreando, porque eu não sei onde eles andam. Mas olha, lá naqueles improváveis, Deus me chamou. E eu disse para ele, olha, eu vou, hein? O Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu sou incapaz, mas se você quer fazer um milagre, faça. E ele fez o milagre que é você. E eu posso contemplar. Você é o milagre, não sou eu, é você que é o milagre. E ele fez esse milagre. E é por isso que nós estamos pensando nesse texto aqui dessa forma. 1 Pedro capítulo 1, verso 13 diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas, coloquem toda a esperança ou a confiança ou a certeza na graça que lhes será dada quando Jesus for revelado. Como filhos obedientes, não se deixe amoldar por maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente, eu quero colocar no julga aqui agora, aquele que corrige imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis ou corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança, ou a certeza de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal, sincero, amem sinceramente uns aos outros, de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, pois toda a humanidade é como a relva, e
toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Ah, Senhor, Senhor nosso, como é admirável o teu nome em toda a terra. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado, Senhor Deus, a alegria de poder viver mais um dia, mais um ano, Senhor. E desta vez, Senhor Deus, nós podemos completar os 70, Senhor. E a tua palavra fala que os 70, eles são bênçãos, Senhor Deus, mas os que passam daí, Senhor, têm o enfado e a canseira. Mas, Senhor, baseado no teu poder, na tua graça, queremos que o Senhor continue nos abençoando e nos dando, Senhor, o mesmo vigor diante para poder continuar te louvando, bendizendo, até o dia em que o Senhor chamar a nossa senha. E nós estaremos eternamente com o Senhor, e nós haveremos, Senhor Deus, de ver ao Senhor face a face, o nosso Pai, o nosso Deus, aquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós haveremos de nos regozijarmos eternamente, tanto eu com o Senhor, quanto o Senhor comigo. Que nós possamos, Senhor Deus, viver essa comunhão para o louvor e para a glória do Senhor. Fale ao meu coração, fale ao coração de cada um aqui presente, que a tua palavra, Senhor, seja dirigida pelo teu Santo Espírito, e ele possa, Senhor Deus, me usar e usar de misericórdia com todos nós, para que possamos compreender a tua palavra e sermos assim, cada dia santificados por ela. É no nome de Jesus que nós te pedimos essas bênçãos e agradecemos. Amém. Nós temos esse texto como base para este momento, mas precisamos recordar, né, algumas coisas que nós começamos a falar na quinta-feira. Tal como o título do sermão, devemos demonstrar nosso DNA de filhos de Deus até chegarmos em casa, até chegarmos na casa que Jesus foi preparar para nós, conforme João 14, 3. E aí nós vimos que devemos estar prontos a todo momento. O texto do versículo 13 começa assim: está preparado, está pronto. E aí falamos dos líderes, falamos dos jovens e falamos das jovens, lá em Timóteo, né? Timóteo e Tito. E aí vimos ali a responsabilidade de cada um de nós. E nós precisamos estar atentos a essas coisas que a Bíblia ensina. Sabe por quê, irmãos? É a vida cristã. Nós temos o Velho Testamento, difícil da nossa compreensão, porque ele compreendeu um momento histórico, e ainda que seja espiritual, mas ele foi bem em cima do histórico. Aí vem Jesus e pega o Velho Testamento e faz ele estar vivo, que é ele, né? O Velho Testamento fala dele, e ele dá os mesmos ensinos com outras palavras, com mais retidão. Mais retidão. Por que que eu posso dizer que é mais retidão? É porque em um dos mandamentos, que é corriqueiro a nós, que é comum a nós, no nosso contexto histórico, quando o mandamento diz assim: não cobiça a mulher do próximo. Ele diz: olha, está escrito isso, mas eu, porém, vos digo, aquele que pensar na mulher do próximo, já pecou. Está vendo como é que é mais reto o negócio? Uma coisa é ficar zoiando, outra coisa é pensar. Então, Jesus veio endurecer a lei mais do que quem possa imaginar. Se você acha ruim guardar 9 mandamentos,
Eu falo do 9 porque 10 é para os judeus, por causa do sábado. Agora, para nós, o sábado caiu, então os 9. Você acha ruim? Pega as palavras de Jesus e volta assim para o Velho Testamento, você vai ver como é que ele pegou tudo aquilo e só apertou. E aí, como ele apertou, e aí o entendimento é fraco, nosso, né? Aí o Espírito Santo viu que os discípulos não conseguiam, né, perceber as coisas que Jesus estava falando. Tá bom, tudo bem, eu, né, sou consolador, sou paciente, eu vou usar alguns homens para poder dar uma esticada para vocês, para ver se vocês conseguem entender. E aí as cartas, a partir de Atos, não é? Do livro de Atos e as cartas, a gente vê o Espírito Santo usando eles para fazer isso aqui, ó, dar uma dilatada. Ah, é? Ah, é? Pois é. E aqui está um deles, este aqui. E aí quando chega na segunda parte do versículo 13, né, viver na certeza da vida eterna com Deus. Devemos demonstrar o nosso DNA de filhos de Deus até chegarmos em casa. E aí vem, viver na certeza da vida eterna. Esse DNA, irmão, é por isso que tem que estar pronto. É por isso que tem que estar pronto. Mais na frente ele vai dizer assim: quando pedirem a vocês a razão da vossa fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas estão aqui, ó. Não se vê. Como são as coisas, né? O Tim e Jonathan está aqui, não é porque eles têm dinheiro, não. Lá é como aqui, o que ganha num dia, porque ela recebe por hora trabalhada. Você trabalha 2 horas para um só, não tem lei que proíbe, você trabalha 2 horas e não tem empregatício. E aí Jonathan e Rutinha trabalham. Ao invés de eles andarem de iPhone pelas ruas, né, de Dallas, eles estão com o celular da mãe que ficou vencido e ela precisa de um celular maior, melhor, para o caso do seu emprego, Natan, por causa das músicas, por causa desse mundo que tem que estar rolando lá dentro, né, ele tem que ter uma... Aí então compra um Androidzinho desse aí, melhorzinho, e passa aquele Androidzinho para eles. Jonathan não gasta 1 centavo com nada. Comprar uma bala, você fica sem chupar a bala, porque ele não vai comprar. A Rutinha faz a mesma coisa. E foram guardando dinheiro, compraram os seus carros, cada um tem o seu carro, bota a sua gasolina. E guardaram o dinheiro. E a vontade de vir aqui é muita, né? Mas é 5 mil para vir e 5 mil para voltar. Na nossa linguagem. E aí, para eles não dá, né? Gastar esse dinheirão, vai lá no Brasil ficar 15 dias, porque esses 15 dias que estão aqui, não estão recebendo. Estão 15 dias sem receber. É férias, estão de férias. Aqui sai de férias, tem que pagar 10 dias antes. Lá, a contadora quando manda, tem que pagar 10 dias antes, hein? Pagar você para ficar à toa? É só no Brasil mesmo, né? É só no Brasil que tem isso, ainda reclama do nosso Brasil. E aí eles foram guardando, aí saiu lá aquela bênção. Isso é para falar disso aqui, irmão, da vida eterna, com a certeza, tá? A certeza, para falar da certeza, hein? Só para você ter uma ideia de que é certeza. E aí os americanos vinham agora, né? Mas eles só falam inglês, eles não falam em português. E como pregar Jesus como Salvador, lá no norte de Minas, sem português. Aí a Ana Lúcia ficou sabendo que eles vinham. Eles vão lá, vão. Aí foi lá, ó, eu tenho 2 intérpretes para vocês. Se vocês quiserem levar, é só jogar na mala e levar. Pagaram a passagem deles. Pagaram a estadia lá. Pagaram. E agora o Rutinha vai aqui no Shopping Vitória e passa o cartão dela.
dinheiro dela. Não é o dinheiro da mãe, é o dinheiro dela. Jonathan, se quis comprar alguma coisa, cartãozinho dele. É bom quando dá a liberdade com responsabilidade. Foi quando eu lutei na primeira igreja de Laranjeiras, quando a primeira de Fio Rosa foi aberta aqui. 3 meses depois eu comecei a infernizar na reunião da liderança que tinha que dar a liberdade financeira para a congregação. Porque é injusto isso, gente. Os irmãos lá contribuem, são dizimistas e aí vem para quê? Para enriquecer os cofres da igreja. Está errado isso. Está errado isso. E aí, com muito curso, foi para o culto administrativo e passou. Porque eu tinha certeza que se liberasse a parte financeira, aqueles irmãos seriam responsáveis por aquele dinheiro e teriam que trazer em todo o curso administrativo um relatório financeiro. Entrou 10 mil, 8 mil, tem 2 mil de caixa. Eles tinham que falar isso. Eles faziam isso, mas como? Eles, está precisando comprar um chamex para fazer o boletim, e era no meu maior álcool, aí tem que comprar o álcool, tem que comprar. E aí, quanto, né? Pastor autoriza, o tesoureiro, aí tem que chamar uma porção de gente para poder liberar o dinheiro. Olha só, como que atrasa? E aí veio, e aí bombou. E aí quando nós viemos para cá foi a mesma dificuldade. Aí eu já não podia chegar lá e defender essa bandeira, porque aqui, né, seria antiético. Mas eu sentei com o pastor. Olha, esse negócio de ficar esse dinheiro vindo para cá está errado, pastor. Tem que deixar esse dinheiro lá. Porque eles falaram que não tem dinheiro para botar lá. Então também não pegam de lá. Já que não tem para botar, então não pega. E aí, muito custo, eu consegui convencê-lo a levar isso para a liderança da igreja. E aí eles entenderam. O Mondalto estava lá na primeira igreja, ele entendeu. E aí liberaram a nossa vida financeira aqui. Porque aqui está entre nós. A gente precisa, é para agora, não é para daqui uma semana. Então a responsabilidade, por quê? Porque nós temos certeza daquele que está conosco. Aí chama a responsabilidade. A certeza é que dá responsabilidade, irmão. É a certeza. É a certeza de um pai que cuida, de um pai que está sempre presente, vendo a necessidade do filho. Assim, com o ouvido assim, fala, meu filho, fala, o que você quer, fala. Dá até umas conversas, umas dicas, e levanta uma historinha para suscitar a ideia daquela coisa que ele está tanto querendo. Uma bicicleta. Eu vi uns meninos andando de bicicleta na rua, bacana, né? Com pai, não sei o quê. O filho fala assim, pai, eu quero uma bicicleta. Deus é assim. Deus é assim. E nós precisamos conversar com Deus. E às vezes nem precisamos falar com Ele. Você viu a minha agonia ali sentada? Eu falei, meu Deus. Senhor, eu olhava para minha irmã lá e... Senhor, tem misericórdia. E Deus ouviu a minha oração do coração. É assim, meu Deus. É a certeza, irmã, é a segurança. Você está vendo o meu vacilo? Eu tinha que estar depositado nas mãos dele. Mas também ele quer ver também em mim, a preocupação minha com a salvação das minhas irmãs. Ele quer ver isso. Até onde que eu estou preocupado com isso? Você está preocupado até onde? Pois é, essa certeza desse Deus que a gente tem, que ele fala aqui, a certeza da graça que vai ser revelada. Essa que vai ser revelada é a volta de Jesus para me buscar, para buscar você. Você crê nisso, irmão?
que vai chegar esse momento, a gente tem que viver, irmão. A gente tem que viver o que crê. É isso que ele está chamando a atenção aqui. A nossa identidade com Deus, ela precisa ser colocada em prática momento após momento. É por isso que está dizendo aqui, esteja sempre pronto, alerta, para você praticar, porque Deus vai criar as situações. Lembra da historinha que eu falei do menino que passou com o pai? Ele cria a situação, ele conta a historinha, ele coloca do seu lado a pessoa. Agora você tem que estar alerta para você dar testemunho da sua fé, mas falar com convicção, com certeza, o negócio na mão. Eu, quando vou comprar qualquer coisa, quanto custa R$10? Tá, se é no cartão, em 10 vezes, cartão de débito, eu quero saber no dinheiro. Agora as onças estão aqui, um querendo, né, uma briga com a outra, e elas estão presas. Eu quero saber quanto você vai cobrar, porque eu tenho certeza que o dinheiro está no bolso. É essa certeza que está aqui, ó. Deus é meu Pai, é meu Deus Todo-Poderoso, é aquele que está comigo. Eu tenho certeza que quando daqui partir, eu estarei eternamente com Ele. Aquele momento vai ser a revelação real para mim da graça de Deus. E aí, uma vez que eu creio nisso, irmãos, eu não tenho que estar com esperança nisso. Eu tenho esperança que naquele momento, quando eu falo que eu estou com esperança, eu até digo que eu mereço alguma coisa. Eu mereço 49, mas 51 é que passa, né? É que ganha, né? Esperança dá essa ideia de eu ter algum crédito, que eu participo desse negócio e eu não participo da graça. A graça é um favor imerecido, mas para que eu receba essa graça eu tenho que crer nisso, eu tenho que viver isso. É por isso que tem essa palavra aqui que Pedro está escrevendo a esses irmãos, dessa certeza que eles precisam ter, assim como nós. Porque Jesus disse assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Até onde eu não me lance? Até onde eu não creio. Como é que ele vai ter? Vou ter um relacionamento com você, irmão, se você não quer ser aquele que quer andar comigo? Andar comigo não é ter os mesmos pensamentos que eu. Olha, nós somos diferentes. Mas andar comigo primeira coisa, é zelar pelo nome de Deus. É trazer a Deus a glória devida. E aí não tem eu, não tem você, não tem o alto, não tem o magro, não tem o gordo, não tem um só agora. Nós somos um para adorar a Deus, para ter o mesmo desejo de ver o nosso feliz conosco. Esse é o que anda comigo. Mas aquele que está nem aí, se é culto hoje, bem, se não tiver, amém, porque eu não vou. Então não anda comigo, não pode andar comigo. Agora, eu acho que as pessoas pensam assim: eu sou crente, então eu vou para o céu. Mas será que é isso? Não, não é assim não. Se você recebeu Jesus Cristo como Salvador e Senhor, isso foi um ato, está salvo. Agora, a confirmação para você dessa salvação e para as pessoas é o desejo ardente seu de conhecer a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para fazer a sua perfeita, boa e agradável vontade. Aí você vai se empenhar nisso. E aí, como a gente não sabe nada, a gente tem que perguntar, não é? Pastor,
fácil para conhecer a boa, perfeita, agradável vontade. Vamos sentar para ler a Bíblia? Mas olha, joga esse relógio fora, hein? Não vamos contar a hora com Deus, não. Esquece. E vamos conversar sobre a Bíblia. Vamos ler a Bíblia junto. Vamos orar junto. Aí nós vamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus e também crescer espiritualmente. E aí todos nós teremos um só propósito, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, uma só certeza, e vamos ser um vaso para a honra para o nosso Deus, para honrar o nosso Deus. Então eu queria que a gente pensasse sobre essa certeza, olhando do ponto de vista da segurança que a gente tem. Nós vivemos num mundo inseguro. As coisas mudam da noite para o dia. Os homens são maus, irmãos. Já disse, eu fui ver um filmezinho histórico da Alemanha. A Alemanha estava em guerra com a França, e aí os dois presidentes chegaram à conclusão lá, os governadores chegaram à conclusão de que não vamos acabar com essa guerra, não. Muita gente está morrendo. Vamos acabar com isso, está aqui nossa situação. Mas tinha um general que não queria acabar com a guerra. E ele queimou todo o artifício dele e matou, foi muito alemão. Foi selado o acordo de paz, mas capricho dele que a guerra. E aquele soldadinho, 18, 19, 20 anos, indo para uma guerra sem saber pegar numa arma, bucha de canhão. E aí, quando eles mandavam 1000 soldados, conseguiam rebanhar 1000 soldados para a guerra, chegava 5.000 americanos, japoneses para apoiar a França. Eles vinham com aquele fuzilzinho, com aquela baioneta na frente, e lá vinha lá os franceses com metralhadora, matava tudo. Morria tudo em função de quê? De um capricho de um homem. Eu estou falando isso para você porque o diabo, ele quer nos destruir. É o capricho dele em destruir. Eu vejo assim que ele não ganha nada com isso. O que acrescenta? Eu já parei para pensar, o que acrescenta o diabo? Não acrescenta nada. O negócio nele é o eu. É que quantas mais pessoas ele atingir, mais ele entende que ele atinge Deus. Porque ele viu que o homem foi à semelhança de Deus. Não tem nada no céu, na terra, debaixo da terra, ou que exista em qualquer outro lugar. Não tem nada parecido com Deus. Somos nós. Então o único jeito de atingir a Deus é através de nós. E você às vezes deixa o diabo usar a sua vida para você maltratar Deus. E aí nós precisamos ter esse cuidado aqui, irmão. Essa certeza da comunhão com Deus dá a gente um poder de dizer: não, Satanás, eu não vou fazer isso. Porque foi isso que nós ganhamos. Quando você recebe Jesus? Recebemos Jesus, nós ganhamos poder sobre o pecado. Porque aqui no contexto ele diz: olha, não se amoldem a aqueles padrões do passado. Ele está se referindo à nossa vida antes de Jesus. Podem aquelas coisas, não lembra daquelas coisas mais, não viva aquilo mais. Mas aí o diabo vem pinta uma coisa, vem pinta uma outra. Irmão, você sabia que todos nós temos um preço? Todos nós temos um preço. E o diabo fica oferecendo. Ele oferece uma casa, oferece uma mulher, oferece um marido, oferece um filho, ele oferece um local para morar. Ele vai oferecendo. Mas é aquela proposta que ele fez a Jesus. Dá uma olhadinha, toda a terra, olha só. Eu levantei, está tudo ao alcance dos seus olhos. Você se prostrar e me adorar, isso será seu. É assim.
Ele viu dali que não tinha jeito com Jesus. Qual o preço de Jesus? Qual o preço? É infernizar Caifás? É botar bastante pólvora lá no meio dos líderes religiosos para matarem Jesus? Eu espero que nós não sejamos tão burros quanto ele. Porque eu acho que, eu chamo de burro porque o burro é um animal que dificilmente ele aprende. Não vou dizer que ele não aprende, ele dificilmente aprende. Mais que você queira, ele não aprende. Um cavalo é mais fácil, uma régua é mais fácil, um boi é mais fácil, mas um burro é complicado. Eu acho que às vezes a gente anda pelo mesmo caminho dele, porque a Bíblia fala lá em Tiago que ele conhece as Escrituras, ele conhece a Deus, e ele não tem temor de Deus. E é por isso que ele faz essas coisas. E às vezes nós somos uma ferramenta nas mãos dele para fazer alguma coisa. Aí eu gosto de trazer as coisas num mínimo detalhe, porque às vezes a gente vai lá num negócio sério, né? Roubar, matar. Não, não é isso não. Ele não está mais para isso com a gente. Ele sabe que esse preço não vai funcionar com a gente. Eu disse que nós temos um gênio, nosso gênio. Ele vai botar preço ali. E aí pensei, ontem, né? Senti falta de algumas pessoas? Senti, fiquei triste. Algumas eu sabia porque faltaram, outras não. Porque o culto não é para mim, eu nunca fiz isso. É um marco 70, então as pessoas falam muito em 70. Então eu vou fazer um culto de louvor, de adoração a Deus. Vou reunir as pessoas em torno disso, para adorar a Deus. Esse foi o culto. A festa. A festa custa, irmão. Tudo custa. Tudo custa. As minhas filhas para vir aqui, elas tiveram que pagar 5 mil para vir, 5 mil para voltar. Ganharam. Deus abençoou. Deus deu o jeito dele de ajudá-las no limite delas. Olha, só tem isso aqui. E Deus foi lá, não, você só tem isso aí, então eu vou te dar isso aí. Compra a passagem. Deus deu um jeito. Então tudo custa. Então eu não ia fazer uma festa aqui. Eu sou contra gastar dinheiro com aquilo que não é pão. Gastar dinheiro para... esse preço eu não pago, não. Esse preço eu não pago. Na minha cabeça tão simples, do jeito que eu sou, as meninas, assim, por exemplo, vão durante o ano, né? Vão marcar o casamento tudo para dezembro. Dia 15 de dezembro, um casamento, um culto só, um bolo só, uma torta só. Entra uma noiva de cada vez, porque tem um gasto só, e divide por 5, por 10 meninas. Que negócio bom! Mas não, eu tenho que entrar, a festa é só minha. Então banca. Vai pagar o custo. Eu cheguei a propor isso, mas ninguém quis. Vamos fazer uma poupança? Não dá 100 cada um, né? Vocês estão trabalhando, não dá 100 cada um. Quando sai a menina, quando sai o menino, né? Não vão namorar, vão casar. Aí nós temos uma poupança. Aí quem vai casar naquele mês, vai lá e 50% do dinheiro e faz o seu casamento. Só que depois do casamento tem que continuar colocando 100%, R$100, por causa dos outros que vão casar depois. Você não vai rapar o tacho e deixar os outros na mão. É uma comunidade, não é sorteio, irmão. Não tem sorteio, não. Isso aí, na verdade, é ser um em Jesus. Eu sempre quero ser um. Eu rodo, eu quero ser um. Porque a Bíblia diz que um ao outro ajudou. Como se aquentará um se ele estiver sozinho? Tem que estar o outro junto. Está vendo? A Bíblia mostra um, assim, tornar um. E por que não?
Ah, não, pastor, esse negócio, não sei, não vai funcionar não. Então, vamos bancar sozinho, ué. E aí eu vejo aí, tem gente que, eu vi na história, gente, 5 anos pagando conta do casamento. Casa e fica com 5 anos de pagamento. Para que isso? Para que ficar com a corda depois do casamento? Porque depois do casamento a gente está morando dentro da casa da gente, não tem pai, não tem mãe. E aí precisa de um lençol, precisa, né, de uma fronha, um travesseiro, aquele colchão que nós compramos barato para depois comprar outro. Irmãos, vamos ter certeza. Vamos ter certeza, e a certeza está empenhada isso aí, o seu gênio, você tem que ser um com Deus, tem que crer em Deus. Tem que ser de acordo com Ele, não de acordo com você. Você não pode ser de acordo com o diabo, porque ele veio para dividir, para separar o homem de Deus. E ele quer tirar do seu coração essa fagulha de fé. Porque alguém chegou para Jesus, aumenta a minha fé. Ele diz assim, olha, você não precisa de muita fé. É do tamanho de um grão. Então é uma fagulha, né? É uma fagulha, manda aquele monte sair dali, ele vai sair, vai voar assim, ó, um negócio astronômico, né? Mas vai acontecer por causa da sua fé. Então é uma fagulha. Jesus não quis uma grande fé, é só um pouquinho. O diabo sabe o que é pouquinho. E pouquinho é fácil a gente mover. Difícil é mover muito. Pois é, eu queria que a gente tivesse essa segurança em Deus, tá? Essa certeza de Deus, e a gente obedecesse os ensinamentos da palavra de Deus e a gente viver isso, irmão. Porque é a sua vida que vai te dando condição de mostrar que você crê em Deus. Que a sua fé é inabalável. Você tem certeza das coisas de Deus. De que Deus é real. É o seu viver. Essa ideia de não se amoldar aqui, tá vendo? Ó, você tem que se amoldar lá de cá, hein? Renova, transforma a sua mente pela renovação da palavra de Deus. Troca. Vai tirando a incredulidade e vai colocando essa certeza. Porque sem certeza, eu só vou trocar a palavra, hein? Sem certeza, é impossível provar para Deus que você é dele. Que você vai agradar a Deus. Sem a qual certeza nós não veremos a Deus. Se você não tiver certeza em Deus, na esperança não, é certeza. Você vai ver a Deus. Mas se você não tiver certeza, você não verá a Deus. Então nós precisamos mudar desse quadro de que somos crentes, estamos no meio dos crentes e não temos essa certeza. Nós temos a esperança. A esperança. Então não tem mérito nenhum. Quem tem esperança não tem segurança. Eu tenho esperança que aconteça. Eu tenho esperança. Então você não tem certeza. Mas em Deus nós temos certeza. E a carta é para nós. Precisamos dessa certeza. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 15, verso 4. Vamos ver agora Paulo escrevendo àqueles irmãos de Roma e a nós, é acerca dessa certeza. 15:4 de Romanos. Diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa certeza. A Bíblia não dá esperança, ela dá certeza para quem crê. Mas é para quem crê. Eu já estou falando, é quem crê. Ele tem certeza. Ele não tem esperança. Uma
prática da esperança, sabe qual é? É que você trabalha o mês, chega dia 25 e alguém pergunta a você, vê que você vai pagar o aluguel no dia 2? Vou! Qual a certeza que você tem? Você não tem certeza. Aí você eu tenho esperança que eu pague. Por quê? Porque eu não sei se o meu patrão vai pagar dia 2. Aí você tem que ter esperança de botar a sua confiança no homem. Mas a Bíblia ensina que a nossa confiança tem que estar em Deus. E aí eu não tenho esperança em Deus. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza em Deus. E é isso que Paulo está falando ali aos romanos e a nós. É pelas Escrituras. E se Deus disse, Ele não é mentiroso. Ele já disse. O que Ele falou, e que já se cumpriu, a gente já tem na mão de que Deus não é duvidoso. Muito pelo contrário. Precisamos continuar buscando esse relacionamento com a palavra de Deus, relacionamento com Deus da palavra, de maneira que a nossa segurança em Deus cada dia aumente. A nossa certeza de tudo que Ele falou a nosso respeito vai acontecer. Nós vamos ressuscitar com Cristo. Está aqui. Aquele que ressuscitou a Jesus também vai nos ressuscitar. Olha, você não foi comprado com ouro, com prata. É diferente a sua compra. Você foi comprado com o precioso sangue de Jesus. Então você tem que ter certeza nisso. Você tem que ganhar essa certeza pela palavra de Deus. Ele disse, Ele fez. Olha, lá no passado, Ele disse que ia levantar um da semente da mulher. A víbora, Satanás, iria ferir o seu calcanhar. Ele foi ferido. É a ideia dele ir para o túmulo. Mas ele ressuscitou. Foi um ferimento, então. Aquele cortezinho na mão, no pé. Às vezes incomoda. Mas nada melhor do que as palmadinhas que a gente se relaciona bem com ela, a gente ter lá guardado. Porque quando um espinzinho lá da roça, daquelas pé de mexerica me fura, eu tenho lá na roça e tenho aqui. Aí eu passo uma pomadinha, daí 2 horas eu perto, já não dá. Mas é um aqui, outro ali, não é toda a pomada que faz isso. Eu tenho certeza que aquela pomada que está lá, a hora que eu chegar lá, que eu passar aqui, 2 horas depois eu já não sinto mais. Tira a dor. Tenho certeza que ela faz isso comigo. Ela pode não fazer com você, porque cada um de nós somos um organismo. Temos uma diferença. Então, o que é bom para você não é necessariamente bom para mim. O que é bom para mim não é necessariamente bom para você. E é por isso que tem essa diversidade. E louvado seja Deus, que Deus fez foi com diversidade. E vocês viram, homem, falando ontem da flor? Parece que é uma mera semelhança entre eu e ele, né? É que nós nos gloriamos em Deus pela criação dele. Que a gente conhece a palavra de Deus e vê esse Deus todo-poderoso e faz um negócio desse aqui. Irmãos, é fantástico, irmão, isso aqui, ó. Olha só, que coisa linda. Aí você acha bonito, mas você não olha os detalhes. Um vermelho com amarelo e não é assim, emendado de qualquer jeito. Você não vê aonde começa um e termina o outro. É só Deus para fazer um negócio desse. Não, a gente não faz. A gente copia e faz alguma coisa mais ou menos. Mas Ctrl+V, Ctrl+C é só Deus. Tá? E aí eu queria que você abrisse aí em Coríntios, porque a nossa hora está chegando ali. Abra aí em Coríntios capítulo 13, verso 13. Conhecidíssimo, né? Mas será que a gente encontra aqui assim aquela ideia de certeza? Olha o capítulo 13, verso 13. Assim permaneçam agora estes 3: a fé, a certeza e o amor. O maior deles, porém, é o amor.
Porque sem amor não há certeza. Porque esse texto já diz que o amor a tudo confia. Então quem ama a Deus tem que ter certeza nele. Eu não posso ter certeza na minha mulher. Eu amo minha mulher. E quando ela pergunta assim, você me ama, Lino? Olha, senão ele amar é muito complicado para mim. Minha cabeça, eu entendi. Amarás por o seu Deus de todo o coração. Então não sobrou para você, querida. Mas eu vou pedir a ele para tirar um beiradinho aqui para você, tá? É um pouquinho só. Como ele, né, estabeleceu lá que eu tenho, né, que devolver 10% daquilo que ele coloca na minha mão, ele estabeleceu isso. Ó, você tem que devolver 10%, hein? Não você me rouba, hein? Tá bom, Senhor, tudo bem. Aí eu vou para ele, ó, eu tenho que dar 10% daquele amor também. Ele é tudo do Senhor. Agora eu preciso que o Senhor me dê 10% desse amor, porque eu tenho para amar, tenho meus filhos, a igreja, Senhor. Então 10%, olha só como é que divide para vocês. Tem muitos aqui que gozam deste amor, que era para Deus e que eu dirigi a você. Que Deus me deu para administrar. Ó, se administra os 90%, ele disse para mim, do seu salário, daquilo que eu te der, e eu vou administrar os 90% do seu amor. 10% a gente abre mão. Pois é, e aí eu tenho 10% de amor para amar minha mulher. Em primeiro lugar, Deus, né, 90%. A minha mulher, em primeiro lugar, meus filhos. Aí depois são vocês, tá? Eu não posso mudar essa ordem. Essa ordem é de Deus. E se eu mudar isso, meu amor vai feder para vocês. Vão querer distância de mim. Porque não vai ser mais amor. Aquele amor de Deus. Você está vendo aqui que o amor, ele gera essa certeza? Você ama a Deus? Tem certeza das coisas que ele falou? Você tem certeza da manifestação da graça de Deus quando Jesus voltar? Que a manifestação da graça é se cumprir o que Jesus disse: aquele que vem a mim, eu não lançarei, ele não se perderá. Eu fui aquela ovelha perdida e ele foi atrás de mim e me trouxe de volta. É a manifestação da graça lá naquele dia. Ah, irmãos, olha, é muito difícil a gente crer que alguém tem Jesus e não busca a santificação para agradar a Deus, não busca a transformação, porque a transformação que a gente vê aí nessa transforma de amaldiçoado para a vida eterna, para salvo, vida eterna. Mas a transformação de caráter, de gênio, de vontade, ela é paulatinamente. É à medida em que a gente vai se alimentando da palavra de Deus, nós vamos deixando as outras coisas. E eu aprendi isso com Paulo. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Então, isso é gradativamente, à medida em que você lê a palavra de Deus. Aí você, tem que deixar isso também? É ele quem disse, não foi o pastor. O pastor não pode falar nada. O pastor tem que, a Bíblia diz, lê aí para você ver se não é. Não é isso aí que está dizendo? Que o amor, ele dá essa certeza? Pois é, irmão, nós vamos no caminho certo, irmão. Nós pegamos a trilha certa, vamos andar na trilha. Porque sair da trilha, e a gente tem visto aí, volta e meia você vê aí as pessoas se dando mal nessas caminhadas que eles fazem, em lugares que eles não conhecem, eles querem conhecer. Por exemplo, lá na pedra do lagarto, lá em cima, tem a trilha. E se você sair da trilha, volta e meia um morre lá. Sabe por quê? Sai da trilha. Você não sabe o que tem naquele caminhozinho que você abriu. Não tem caminho, tem o corredor.
Aí você passa debaixo do corrimão e entra no meio do mato. Aí você não sabe o despenhadeiro que tem. Aí você não sabe voltar, porque não tem marca, não tem nada. Você não está lá amarrando alguma coisa no caminho, parando para amarrar. Você quer conhecer o desconhecido. Vai morrer. Mas se você andar na trilha, pois é, essa trilha aqui, ó, da certeza da volta de Jesus, nós estaremos eternamente nos céus. E aí ele fala que esse pai, né? Se você chama Deus de pai, olha, aquele pai que corrige seus filhos. E Hebreus usa uma expressão até pesada, né? Açoita. E ali açoite, irmão, é aplicado meio parecido com aqueles contextos de lá, tá? Açoite de Jesus, viu as costas de Jesus como é que ficou? É açoite. Paulo foi açoitado, levou 39 varadas, não podia levar 40, não sei por que o 40, né? Mas não podia levar 40, deram 39 nele. Açoite, então Deus açoita os seus filhos, Ele corrige os seus filhos. E aqui tem uma palavra pesada, Ele julga os seus filhos. Ele julga as intenções do coração. Ele julga as suas palavras. Ele julga as suas intenções. É esse o pai que nós vivemos chamando de pai. 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 E pais que não corrigem, não pode ser chamado de pai. Não pode ser chamado de pai. E eu conheço pais que perderam os filhos porque não quiseram ouvir, não quiseram colocar a Bíblia em prática, porque foi lida, foi falada, foi ensinada. Vem cá, ó, você está pisando na bola, hein? Você pega esse menino, hein? Acerta enquanto pode. Agora, não adianta chorar, não vem chorar comigo. Eu não vou ficar triste. Sabe por quê? Ensina o menino no caminho que deve andar. Eu já ensinei, não quer, problema seu. Alguém um dia desses disse que você tem que ser babá também, tá? Mais que eu seja babá, eu instruo você a ser babá do seu filho e você acha que eu não sou babá? Vai ser membro de outra igreja, batista que lê a Bíblia, e vê se o pastor vai fazer o que eu faço com vocês. Eu trato vocês como filhos, porque vocês são filhos meus. Olha disso. O que um pai quer é que seus filhos vivam uma vida de louvor, de adoração a Deus. E como que um filho que vai adorar a Deus não honra seu pai, a sua mãe? Para mim é mentiroso esse filho. Aceita essa adoração. Imagina, meu Deus, ele não aceita, então não adianta cantar hino de louvor a Deus. Tem que primeiro obedecer a palavra de Deus, honrar o pai e a mãe. E aí eu fico falando assim, olha, vai ter dias curtos, hein? Todo sarado, toda sarada, 18, 20, 25, 30 anos. E aí nós vamos fazer o enterro. Por quê? Tem que se cumprir a palavra de Deus. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. E se você não honrar seu pai e sua mãe, o que acontece? Você morre cedo. Não precisa escrever isso. Deus sabe que nós somos inteligentes o suficiente para compreender isso. Principalmente o jovem, que a gente está tentando aqui implementar a identidade de Deus, a identidade de Cristo, o nosso até a morte e morte de cruz. E ele tinha tanta certeza, irmãos, tanta certeza que deu prova disso. Por isso nós temos que ter a identidade dele. Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Lázaro, sai para fora. Ele só agradeceu a Deus, porque porque ele tinha certeza que Deus iria fazer dele as palavras de Jesus, mandando Lázaro sair para fora. E o que acontece? Sai aquele moribundo lá de dentro, todo amarrado, andando, que foi carregado. Certeza, irmão. Isso é certeza.
Então ele deu exemplo para nós o que é ter certeza. E nós temos essa certeza. Agora, não podemos querer ser igual a Jesus. Igual. 1,90 m, 60 quilos. Não. Igual não. Vamos ser semelhante a ele, porque ele fez a gente semelhante lá no passado, e a Bíblia diz que ele se assemelhou a nós em João. Ele não foi a nós, ele se assemelhou a nós. Eu preciso ser semelhante a Jesus e ter essa segurança, essa certeza de que ele sempre vai me ouvir. Sempre. Ele vai me ouvir. Agora, se ele vai responder sim ou não, isso é outra conversa. Mas eu tenho que ter essa segurança de chegar, Senhor, tem misericórdia de mim. Não, a minha graça te basta. Vai viver a sua vida. É assim que funciona o nosso Deus. É a boa, agradável e perfeita vontade. Você não tem vontade? Ele também tem. Qual é a minha vontade? É estar na beira do rio com uma varinha pescando. Essa é a minha vontade. Quer fazer minha vontade? Vamos pescar. É a minha vontade. Aí vai lá, não suporta aquele negócio lá, é mosquito para lá, um sol danado, olha, no meio do mato. Essa não é a sua vontade, né? É a minha. Pois é, irmão, é a vontade dele que tem que ser feita. E nós somos a criação dele. Somos filhos dele, nós temos que ser obedientes a ele. O senhor não gosta assim, não? Tá bom, Senhor, não vou fazer não, pronto. Vamos colocar de pé e vamos orar para a gente ir para a escola bíblica, tomar aquele café gostoso, né? Aquele bolo não de padaria. Eterno Deus e amado Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Senhor, Senhor nosso, como é admirável, Senhor, o teu poder, a tua glória, Senhor. Muito obrigado, porque durante todo este tempo, na minha vida, o Senhor manifestou, Senhor Deus, o teu cuidado para comigo. E, Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem me usado para fazer aquilo que o Senhor quer. Ajuda-me, Senhor Deus, a fazer melhor a tua vontade, a melhorar, Senhor Deus, a qualidade do serviço ao Senhor. Eu quero fazer, Senhor Deus, a tua vontade. Ajuda cada um de nós aqui, Senhor Deus, a pensarmos assim, a desejarmos assim, a fazermos tudo, Senhor Deus, que for necessário para alcançar o conhecimento da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que nós, Senhor Deus, sejamos vistos, Senhor, como filhos do Senhor, com a identidade de Jesus. Continue nos abençoando e que a Escola Bíblica Dominical seja uma bênção na vida de todos nós, para o louvor e para a glória do Senhor. É no nome de Jesus que nós pedimos essas bênçãos e agradecemos. Amém. Assim os irmãos estão despedidos para a Escola Bíblica.